Podemos começar? Bom, como eu costumo fazer, eu gosto de aula bem participativa. Então, eu vou pedir para todo mundo chegar bem para frente, para não dar trabalho para o microfone ficar circulando, fica mais fácil. E a Letícia precisa estar aqui. Isso, todo mundo juntinho é melhor. Bom, a aula de hoje é uma aula em resposta à nossa querida Karine, né? Que fez uma provocação, né? De como podemos amar o nosso inimigo. Não é isso? Isso aí. Aí a gente tem duas maneiras de lidar, dois caminhos, né? São duas perguntas que ela fez. A primeira é essa. Tem dois caminhos que a gente pode seguir. Uma, a gente primeiro vai ir no contexto histórico, né, de como surgiu isso no texto, e depois a gente traz para os nossos dias, ok? Mas em qualquer um dos momentos, né, qualquer interrupção, ela é bem-vinda. Ah, não entendi, mas quero complementar. Pode levantar a mãozinha, todos estão convidados a participar, tá bom? Bom, quando a gente fala no contexto antigo de amar os inimigos, como a gente pode amar os inimigos, já no contexto bíblico, né? A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No contexto do Antigo Testamento, e também bastante do Novo, o que a gente tinha? Cada nação tinha o seu Deus, né? Os povos eram todos, cada um com a sua divindade, e via de regra, praticamente sem exceção, todos politeístas. Então, uma nação de sucesso era uma nação que os deuses a protegiam, por isso ela conseguia vencer a outra guerra. Então, toda vez que havia uma batalha e um povo derrotava outro povo, atribuía-se aquele panteão, aqueles deuses que protegiam aquela nação, aquela vitória. Então, nesse contexto, né, de violência, não existia muito amor ao inimigo, não. O inimigo é o inimigo, ele é inimigo do meu estado, do meu povo, e a divindade dele é minha inimigo também. Então, a minha divindade derrota dele, e quem era derrotado, apesar de a gente ter um conceito moderno de escravidão, quem era derrotado, entre os espólios de guerra, que eram os bens, também tinham as pessoas que eram escravizadas. Então esse contexto vem durante todo o Antigo Testamento. Então, um povo inimigo do outro povo, não tinha esse negócio de povo amiguinho do outro povo, sempre inimigo, dentro de um sentido geográfico, étnico e também religioso. Até aí, tudo bem. Aí a gente vai caminhando para o Novo Testamento, aí no contexto dos tempos de Jesus. Isso mudou? Não. Então, os povos viviam em guerra e o povo que conquistava o oprimia, né? O colocava como um povo a serviço daquele estado que está sob o controle daquela região. Então, era assim nos tempos de Jesus, com Roma tomando conta geral ali. Então, o Império Romano era um inimigo do povo judeu. Então, o Império Romano, ele cobrava um imposto, às vezes chegava a 40%, né? Ele escravizava, ele obrigava, ele tinha uma certa aliança com a liderança religiosa, tipo assim, eu tolero vocês até a página 2, porque falou mal do imperador, aí a conversa muda de rumo. Então, o Império Romano, o Império inimigo, opressor, e que em aliança com a liderança religiosa impunha àquele povo um fardo, como a gente falou hoje, né? Um fardo, um jugo muito pesado. Você tinha que seguir as leis judaicas, que era o peso, e tinha que seguir também a cartilha de Roma.
amar o inimigo, amar o opressor, é um discurso muito revolucionário de Jesus. E isso fica muito bem explicado na escola dominical passada, que a gente faz um link para entender a de hoje. Se alguém não estava aqui, alguém não estava aqui no domingo passado? Não, só por você, você merece. Se fosse outra pessoa, não, mas você. Na aula passada, o Reinaldo fez referência a Jesus curando o servo, o escravo do oficial romano. Então, no encontro, Jesus não falava errado. O oficial romano vem, pedir para que ele curasse. Aí Jesus, não, vamos lá, eu vou na sua casa, não precisa, eu sou oficial, porque o mundo acontece, então se você mandar daqui, lá ele vai ser curado e está tudo certo. E assim Jesus fez, né? Então, esse texto ilustra bem o que eu estou falando. Por quê? O oficial romano, o centurião, ele era inimigo, ele era um representante legítimo do Estado opressor. E Jesus fez o que com isso? Nada. Está precisando de mim? Eu te curo. E curou o escravo. Jesus não era a favor da escravidão e não era a favor da dominação romana, mas ele curou o escravo do dominador romano. Por quê? Porque a missão dele não era mudar o estado daquele mundo naquela época. A missão dele era plantar uma semente de mudança em qualquer época. Então não podia ser pela força, não podia ser pelo medo, nem pela atuação, mas tinha que ser pela mensagem, certo? Então ele amou o inimigo, tanto que, como na aula passada eu fiz uma pequena parte, ele não converteu o oficial romano, ele só fez o que ele pediu. No outro dia ele continuou o quê? O oficial romano, fazendo o quê? Oprimindo o judeu. Olha que interessante, oprimindo o judeu e prestando culto a quem? As divindades romanas e a César. Ele não transformou o romano num judeu, nem um seguidor, ele só fez o que ele pediu. Então isso é uma demonstração muito clara, muito didática, de amar o inimigo. O inimigo de Jesus ali, naquele momento, não era um soldado, o inimigo era o Estado romano. Deu para entender a diferença? O inimigo era o Estado romano. Quer dizer que o soldado não era um inimigo? Não, não era um inimigo. Ele era também, assim Jesus deve ter enxergado na minha visão, posso estar errado, ele olhou o soldado também como uma vítima do próprio sistema, obrigado a ser violento. Por quê? Porque o alistamento militar no Brasil, ele é obrigatório ou ele é voluntário? Obrigatório. Estamos em guerra com alguém? Não, e continua obrigatório. Naquela época vocês acham que era voluntário ou obrigatório? Obrigatório. E estavam em guerra com todo mundo o tempo todo. Então qual a chance que um jovem tinha de dizer, não quero servir, não, eu sou da paz? Então ele não escolheu ser soldado, ele foi imposto a ele uma identidade romana, uma identidade opressora, e era a maneira com que ele sabia viver. Então para ele, o conceito de normal ou não normal, hoje em dia a gente fala de normatizar certos comportamentos, naquela época não tinha escolha, ele não escolheu ser soldado, ele foi convocado a ser soldado. E se eu, que sou nada perto de Jesus, entendo isso hoje, eu acho que Jesus também entendeu naquela época, por isso teve a postura que teve, que parece ser permissível, mas não é. Então Jesus entendia quem era o real inimigo, qual inimigo tinha que ser combatido e quem não devia ser combatido. Ou seja, Jesus é a favor da vida. Mas qual vida? Qualquer vida. A vida do inimigo, sim. Por isso que diz, ame o seu inimigo. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é a mensagem de amor, e ela não pode escolher o alvo do amor. Porque combatendo violência com violência, quem é que ganha? A violência. Então quem ensina isso, já na modernidade, é Gandhi, Gandhi que vem com essa, Gandhi e Martin Luther King, da forma
combater a violência. Porque uma vez que você combate a violência com violência, quem vence é a violência. Então não tem como você vencer a violência com modo não pacífico. Se você promove a paz, luta contra a violência, você não pode de jeito nenhum usar de violência. O Martin Luther King ele falava que a única maneira de você lidar com o opressor é torná-lo amigo. E tem também um teólogo, Bonhoeffer, um nome alemão, eu não vou saber pronunciar, mas o pastor deve saber pronunciar bem melhor do que eu. Mas ele viveu na Alemanha nazista. E enquanto todos os teólogos fugiram da Alemanha, e ele também estava fora da Alemanha nessa época, ele voltou para a Alemanha para combater o nazismo. Aí chegando lá, ele se associou com algumas pessoas que eram pró-alemãs contra Hitler e se envolveu numa luta armada, desenvolveu um plano para matar Hitler. Ele falava assim: se um lobo dirige um carro em direção a dezenas de pessoas que vão ser atropeladas, pelo bem comum é melhor eliminar o lobo para salvar as pessoas. Foi esse o raciocínio que ele teve. Aí depois a conspiração não deu certo, ele morreu, ele foi preso, depois foi morto, né? Aí ele diz que ele não tinha o Hitler como inimigo, né? Mas ele queria plantar a paz. Ele meio que se arrepende de ter usado dessa violência, né? Até porque ele não conseguiu. Mas ele traz esse ensinamento depois de paz, né? Que não é por aí que a gente resolve. Tratar a violência com violência, quem sai ganhando é a violência. Então, o primeiro passo para a gente amar os inimigos é entender primeiro quem são os nossos inimigos, né? E hoje em dia, já vindo agora para o nosso contexto, parece que o inimigo é qualquer pessoa que pense minimamente diferente. Isso é muito claro nas redes sociais, né? Se essa polarização, essa dicotomia, as pessoas têm que escolher ou isso ou aquilo, né? Na rede social, ou você é seguidor ou é hater, né? Tem muito amigo e inimigo, certo e errado, seguidor ou hater, né? Então é um mundo em que as pessoas procuram muito o apoio daqueles que pensam igual e tratam quem pensa diferente como um inimigo em potencial, não um adversário de ideias, né? Porque o ringue da luta de ideias é a convivência. O ringue da luta de ideias é a convivência. E os adversários são as opiniões. E quem é que ganha a luta, essa troca de opiniões? É o conteúdo. Agora as pessoas não. As pessoas, o conteúdo melhora, porque A pensa diferente de B num ringue, entre aspas, né? De uma rivalidade saudável, A e B podem produzir uma ideia A B superior a e a B, mas hoje em dia não, A tem que destruir B no ringue, só pode ter um vencedor. Débora. Não muito assim, sendo inimigo, mas uma coisa que acho que aproxima muito a gente, assim, acha que o amor é só para quem merece, né? Então, assim, se ele é inimigo, ele não merece. Se fulano é assim, ele não merece. O amor, a gente acaba selecionando quem merece esse amor. Recentemente, uma conhecida minha foi falar de uma família que estava numa situação muito complicada e que ela ficou bem sensibilizada e foi ajudar. Aí eu estou conversando com ele e falou assim: Débora, eu vou te falar um negócio, eu não falei para ninguém, porque se eu falasse, o povo ia ajudar. Aí ela falou assim: não, foi uma família numa região muito pobre e o pai, ele usa tornozeleira, ele é ex-presidiário e a mãe é prostituta. Então, assim, era uma família com 5 crianças, enfim. Então, ela falou assim: eu não contei para ninguém, porque senão ninguém ia ajudar. Então, às vezes, as pessoas selecionam também quem merece ajuda, né? Amor em crescimento, né?
pela ótica do Evangelho, não andam juntos, né? Você ama quem precisa, não a quem merece. Porque merecer amor, ninguém merece. As pessoas precisam de amor. Isso é muito claro na imagem da cruz, né? Porque ou alguém acha que nunca mereceu que Jesus fosse cuspido, humilhado, um espinho na cabeça, perfurado de lança. Não fez que eu merecia que ele sofresse tudo. Acho que não, né? Então, esse sofrimento de Jesus, ele é didático. É uma lembrança para a gente de que, peraí, não, fulano não merece. Não é que ele merece, ele precisa. Você não precisa gostar da pessoa para amar a pessoa. Gostar é uma coisa. Gostar, se identificar com o que ela faz, achar louvável. Gostar de querer, não, eu queria que ela fosse comigo lá em casa. Nossa, a companhia dela é maravilhosa. Isso é gostar. Não, amar é diferente. Amar é, às vezes, você não gostar, mas entender a necessidade, ter misericórdia e, numa necessidade, você fazer para apoiar. Amar e gostar são coisas diferentes. Você ama todo mundo, mesmo que você não goste. Parece meio contraditório, né? Mas, no caso contrário, ele vira seu inimigo. Se você deixa de gostar, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Quer dizer então que o cristão ele não tem inimigo? O cristão não tem inimigo. Quer dizer, ele tem inimigo, mas ele não é inimigo de ninguém. O cristão não pode ser inimigo, não. Então Jesus não tinha inimigo? Não tinha inimigo. Inimigo pessoal, não. Ele tinha inimigo de projeto. Por isso ele não era inimigo do soldado. Ele era inimigo do Império Romano. Mas do soldado, não. Porque ele entendia o soldado como vítima do Império. Ele não teve escolha. Não quero ser soldado, não. O homem é muito violento, não tem escolha. Nasceu romano, o romano vai ser e vai ouvir. Então, o amar o inimigo, ele vai ganhando com Jesus, né, uma pluralidade maior. Porque no começo era assim, é minha etnia, eu sou judeu, o meu próximo é só judeu. Então, amar o próximo era amar o judeu. Aí depois a coisa se expandiu para o estrangeiro que vem até a minha terra e que precisa de um apoio, não vamos apoiar. Mas ele não é judeu, mas vamos apoiar. Aí depois vem a teologia vai se abrindo ao estrangeiro, aí vem órfãos, viúvas, estrangeiros, junto com órfãos e viúvas. O texto técnico estrangeiro, amar o estrangeiro, receber na sua terra, tinha mandamento para deixar as espigas do caminho, mas na colheita do milho, deixar o corredor por onde passava perto da estrada, a divisa entre a colheita, entre a plantação e a estrada, aquelas espigas ali, na beira do caminho, o produtor não colhia, deixava que cada viajante precisasse, seja ele da terra ou estrangeiro. O próprio Jesus, né? Mas quando que a gente te obedeceu? Quando você acolheu a viúva, o órfão, o estrangeiro. Pode falar. Pensando nisso que você está falando, me veio uma música do coral que a gente mandou uma vez, que a gente começa a chorar no meio da música, né? Que é Seu Nome é Jesus Cristo, que passa fome. Né? Aí, na minha cabeça, que esse amor, então, que a gente tem que ter, não é o gostar, não é gostar,
uma certa repulsa, né? Aí às vezes a gente é meio fariseu e fala assim, ainda bem que eu não sou como ele, né? É isso aí, a gente se descola daquela realidade, né? Então a gente desumaniza aquela pessoa e até agradece, ainda bem que eu não sou como ele. Quando acontece qualquer coisa de ruim, de negativo, eu olho às vezes o agressor, né? O sujeito que usou de violência, tirou uma vida e tal, e eu fico pensando, tá, muitas pessoas estão orando pela vítima hoje, mas será que alguém ora pelo agressor? Eu me pergunto, né? E às vezes eu me pego orando, não seja mais santo que ninguém, mas é porque é nossa obrigação. Porque quando a gente vê uma pessoa cometendo um ato que a gente chama de desumano, a gente fala, isso é desumano. A gente desumaniza essa pessoa com o intuito de dizer, ela pertence a uma outra categoria a qual eu não pertenço. Então isso, querendo ou não, tem uma certa soberba, porque ele é tanto filho de Deus como você. Teve caminhos diferentes, escolhas diferentes, possibilidades também diferentes que talvez estejam atreladas a essas escolhas, mas o último olhar que a gente tem que ter é o de condenação. Olha lá em Vanderlei, vai dar problema de Olha só, quando a gente coloca esse título de inimigo, né, a gente traz pra gente um sentimento pra gente ruim, porque às vezes, aquilo que a gente sempre às vezes conversa em casa, às vezes eu trago aquela pessoa como inimigo da gente, mas a pessoa nem sabe que ela é minha inimiga, né? A gente que fica nutrido um sentimento ruim pela pessoa. Então, como a gente sempre conversa em casa, é preferível às vezes a gente orar por aquela pessoa, buscar entendimento e buscar por que aquela pessoa é assim e tentar e sempre pedir a Deus para poder trazer aquela pessoa que melhore, né? Que ele age no coração daquela pessoa para poder melhorar, porque quando a gente traz uma pessoa que a gente traz ela para a gente como inimigo, é porque ela está fazendo algum mal para a gente, depois que ela trouxe que ela machucou a gente. Então a gente já falou, não, é meu inimigo, porque ela me machucou, né? Mas aí você tem que pensar, eu penso assim, pensar pelo lado de você tirar aquele sentimento de dentro de você, porque às vezes a pessoa ela te machucou, mas ela nem sabe que te machucou. Aí você traz ela como seu inimigo, mas ela nem sabe que ela é sua inimiga. Então você tem que tirar esse sentimento de dentro de você e trazer o perdão para essa pessoa, mesmo que ela não saiba, mas é para ser libertador para você, né? Para você se sentir bem e pedir também discernimento, e pedir também oração a Deus para que aquela pessoa ela melhore a vida dela, né? Para ser melhor dessa forma. Então quando eu penso nessa coisa, amar o inimigo, você também amar sim, mas amar com limites, porque você também tem que colocar limites naquela pessoa, porque se ela virou de certa forma em algum momento da sua vida como seu inimigo, porque foi uma pessoa que te machucou, né? Então você tem que buscar o perdão e amar, e como você está falando, amar, gostar, não quer dizer, mas você colocar limites. Eu amo você, mas aqui é a linha termo que a gente tem, não mais do que isso, a gente não se aproximar mais do que isso para você também não me machucar mais, uma certa proteção também, entendeu? Isso que eu penso às vezes para mim como amar o inimigo. Você está falando duas coisas aí, talvez. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Você sempre pode me corrigir, não. Perdão e reconciliação. São duas coisas que às vezes a gente confunde. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Você pode se reconciliar sem perdoar? Não, é impossível. Mas você pode perdoar sem se reconciliar? Sim. Um exemplo prático. Você é dono de supermercado e você tem lá os funcionários que trabalham no caixa. Aí um operador de caixa te rouba um valor lá de R$50. Aí você descobre, vai lá conversar com ela. O que houve? Falou, não, a minha mãe está doente, eu estava numa situação de emergência, peguei no caixa mesmo, R$50 para comprar um remédio e tal, errei, você me perdoou? Perdoou. Dia seguinte está no caixa, tranquilamente, tudo certo. Passou mais um tempo, o que aconteceu? O mesmo funcionário subtrai novamente o dinheiro do caixa. Aí o que você faz? Perdoa, mas demite o funcionário.
Você não é obrigado a ficar com ele lá. É o que eu falo da reconciliação. Né? É inconciliável a função de caixa com o hábito de subtrair. Então não tem jeito, às vezes as coisas são inconciliáveis. Então relacionamentos também às vezes são inconciliáveis por temperamento, por algumas circunstâncias. Não quer dizer que você vai querer mal àquela pessoa, você não é inimigo, mas você também não consegue construir uma amizade verdadeira e profunda por características próprias de cada um. E acontece. A psicóloga sabe. Tem gente que não está para ser amigo, mas também não precisa ser inimigo. Vamos encontrar um jeito pacífico de viver. Pode falar. Você falou de psicólogo, vou ter que falar, né? Na minha terapia, a minha psicóloga falou assim: você é responsável pelo que você faz. Então, perdoei o irmão, a irmã, a pessoa não quer, mas a pessoa não quer se reconciliar comigo. Eu vou até onde eu consigo, agora eu não posso fazer parte da pessoa. Exatamente. Então, o nosso amor a gente pode dar para a pessoa, mas a gente também não pode exigir que o outro ame a gente como a gente quer amar aquela pessoa, né? Então, exatamente. a gente vai até onde é o nosso limite do que a gente pode fazer, né? Eu posso fazer por mim, né? Então a outra pessoa tem que fazer por ela também. É isso aí. Eu acho que é Tiago, né? Porque eu, apesar de ser ordenado pastor, pensa no cara ruim de versículo, sou eu. Ruim com força. Quando eu vejo a pessoa citando de forma que eu falo assim, eu tenho ideia, mas não é para ser, não é para ser. Eu acho que é Tiago que diz que ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, né? Ou seja, ou você cria no seu coração uma disposição de amar, ou a disposição de não amar vai crescer. Não tem jeito, não tem jeito. Porque quando você pega uma pessoa, igual você está falando, você vai até onde está, você oferece perdão, a pessoa pode não aceitar. Então, o desprezo que a pessoa deu ao seu perdão, você pode fazer o que com ele? Você pode levar para o seu coração e falar: essa pessoa é desprezível, e ignorar a pessoa porque ela desprezou o seu perdão. Você pensa, gente, eu tive um trabalho danado para trabalhar o meu emocional, para vir aqui trabalhar a minha humildade, descer do meu salto, para a pessoa desprezar o meu perdão. Quem ela pensa que é? Aí você vai estar se desprezando. Você vai estar se desprezando. Mas não é sobre ela, é sobre você. Então, aí você tem que realmente, mas isso é muito difícil. Se a lição fosse fácil de aprender, eu já vi o pastor falar assim, não precisava de Jesus, Deus mandar um filho para sofrer na cruz, mas você tem que ele mandava um querubinzinho e falava: gente, vai isso só tá, é fácil assim para lá. Mas teve que, o negócio é trabalhoso, teve que mandar um filho do cara para poder ensinar a fazer, sofrer, morrer, porque a lição é pesada, foi pesada para ele e é pesada para a gente. Mas por quê? Porque Deus não está preocupado se a fase é difícil para você e se você é feliz ou não no sentido individual. Deus está preocupado na felicidade geral de todo mundo. Então, a gente não pode ter o Evangelho como uma verdade nossa, é uma verdade universal. A gente trabalha para o nosso bem, mas para o bem comum. Trabalhar para o nosso bem é tranquilo, para o bem comum exige nosso esforço. Quer dizer que dá trabalho? Sim, dá trabalho, porque é para o bem comum. Tudo que é para o bem comum dá trabalho para alguém. E tem gente que não entendeu o trabalho ainda, como as pessoas que não aceitam o perdão, não querem. E tem gente que entendeu e que tem que trabalhar para essas pessoas. Quer dizer que eu tenho que carregar o fardo do mundo? Igual as coisas tem. Você tem que carregar. Às vezes você vai puxar o arado junto com a pessoa, porque Jesus está com você, igual eu falei no menino. Então é isso. Dá trabalho. Perdoar dá trabalho. Ficar com raiva é mais fácil. Dá trabalho. A minha mãe fala assim: pede oração. Aí às vezes eu falo: eu estou orando para não pegar raiva de não sei quem. Aí eu falo assim: não, mas tem que orar assim, não tem que orar assim. Eu falo: mas aí Deus vai dar a oportunidade de você amar a pessoa. Mas é difícil, mas tem que pedir oração. Aí é bom que eu acho que liga junto com isso de oração, de comunhão e poder ver quando Deus dá essa oportunidade de amar, né? Isso tem tudo a ver. Tem um pastor amigo que ele falava sobre isso, sobre orar pelo inimigo, né? Aliás, é o que Jesus fez na cruz, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem.
Quer dizer, ele está orando por aqueles que condenaram ele à morte. Não tem uma lição mais profunda do que essa, né? Que amar os inimigos. Não tem exemplo mais claro do que esse. E tinha um pastor que ele falava assim: quando você está com raiva, ora por ela. Aí no primeiro dia você fala assim: Senhor, abençoe fulano. Acaba orando. Aí no segundo, Senhor, abençoe fulano. Derrame sua bênção sobre a vida dele. Aí daqui a pouco, depois de uma semana, você está chorando, emocionado para outra pessoa. Mas é assim mesmo. Porque quem tem que se curar da sua raiva é você. Foi você que trouxe ela para o coração, não foi fulano que colocou. Ter raiva de alguém não é culpa do alguém, é culpa sua. No primeiro instante que a pessoa te ofende, a responsabilidade sobre aquela ofensa é dela. Agora no dia seguinte é sua. Não é dela mais. É sua. Eu vou dar 2 exemplos reais de casos totalmente opostos. Um aconteceu nos Estados Unidos. Uma policial estava perseguindo um fugitivo lá, que tinha cometido um assalto, alguma coisa do tipo. Correu atrás dele, ele entrou no prédio, ele entrou atrás, depois perdeu de vista onde ele estava. Aí foi nos corredores assim, achou que tinha sido exatamente naquela porta, arrombou a porta, tinha um menino sentado no sofá jogando videogame, ela já atirou e matou o menino. Menino negro. Matou o menino. Aí pronto, tribunal, julgamento e tal. Aí no dia do julgamento, ela foi condenada, né? Era um menino errado, mas se fosse o certo também não era para matar, mas além de matar, matou o menino errado. Aí foi julgado e foi condenado. Depois que a juíza deu a sentença, o irmão da vítima pediu permissão para a juíza para se aproximar da policial. Ela permitiu. O menino foi até a policial condenada, deu um abraço nela e falou assim: ó, Jesus te ama e eu também te amo, você está perdoado. Acabou essa explicação. Então assim, nossa, mas é difícil. É muito difícil. Agora tem o oposto. Agora vamos espelhar a situação e vamos para o oposto da situação. Aconteceu em Vila Velha. O menino tinha uma namoradinha, ele trabalhava numa obra. Aí depois do expediente, a namoradinha foi lá e tal, conversaram, discutiram. Aí no meio da discussão ele pegou algum objeto lá da obra, um prédio de construção, e matou a menina. Matou a menina, escondeu o corpo, saiu dali e foi comer um churrasquinho. Exatamente isso. Ele foi comer um churrasquinho. Aí descobriram o crime, ele foi preso. Depois de um tempo ele foi julgado, foi condenado e foram entrevistar a mãe da menina que foi morta. Aí perguntaram para ela: vem cá, você está satisfeita com a sentença? Ela: não estou satisfeita. Você queria uma condenação maior? Não, era só isso que eu queria, não. Aí eu pergunto: o que você queria? Eu queria que ele sofresse o que eu estou sofrendo. Exatamente essas palavras. Dá para condenar alguém por isso? Não. Mas isso vai resolver o problema? Também não. Porque ela não quer justiça, ela quer vingança. Então, quando a gente não vira a chave do perdão, a gente vira a chave da vingança. E a vingança, tem um ditado que eu acho muito legal, o sentimento de vingança é você tomar veneno e querer que o outro morra. É mais ou menos isso que acontece com quem busca vingança. É você tomar um veneno e querer que o outro morra. Então essa mulher, ela está presa ao dia do assassinato. A dor vai acompanhar, não tem jeito, mas o perdão traz alívio. O perdão não é só a favor do outro, é a favor de você também, porque sua vida fica paralisada no momento da dor causada a você. A sua vida não anda, porque não perdoa, a vida não anda. Eu não sei se vocês já viram tem muito filme que é baseado em vingança, né? A pessoa sofre o mal e passa o filme inteiro arquitetando uma vingança, aí vai executar a vingança. Mas, via de regra, o que acontece com a pessoa quando ela acaba de executar a vingança? Um vazio. Parece que o propósito de Deus acabou. É verdade, é igual o cachorro que guarda atrás do carro, o carro guarda, não sabe o que faz. É mais ou menos isso, a pessoa que planeja tudo
executa, aí depois não teve alívio não. Não alivia. Continua do mesmo jeito. Não adiantou nada. Ah, mas é difícil perdoar, é difícil. Mas é mais saudável, é mais alinhado com o Evangelho e é libertador. É porque você tem na cultura antiga, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, conforme a pessoa te trata, você trata a pessoa. Então, se conforme a pessoa te trata, você trata de volta, o que determina seu comportamento não é você, é o comportamento do outro. Logo, você não tem evolução nenhuma, nem espiritual, nem emocional, psicológica, nada. Todo mundo vive em função do comportamento do terceiro. Aí a sua individualidade também não existe, porque você está só vivendo em função do que os outros fazem. E a justiça desse mundo não é a justiça do reino, né? Exatamente. É totalmente diferente. A justiça desse mundo não é a justiça do reino. Eu passei um tempo muito difícil da minha vida, que eu fui muito magoado, né? Aí eu li a Bíblia, eu só achava versículos de condenação. Está vendo? Eu por causa disso, porque a Bíblia foi toda sublinhada de versículos que reforçavam o mal que a pessoa me fez. Ficou lindo, toda colorida. Aí depois de um tempo a chave virou, eu me recuperei e escolhi amar a pessoa. Aí pronto, a Bíblia ficou colorida em outros textos, todos de perdão. E foi muito mais gostoso. Eu vou te falar que é uma Bíblia que me ensinou muito mais. E a gente é assim mesmo. Eu acho que em Eclesiastes, que não deixar que o sol se ponha sobre a tua ira, né? É uma frase bem legal, porque sentir raiva é humano. Ninguém tem sangue de barato. Depois que dá raiva mesmo. Jesus sentiu raiva? Sentiu. Entrou no templo, botou para quebrar, né? O chicote na mão, expulsou o ventilhão, tudo. Ele se irou. Ah, mas não é pecado. Não. Tanto que diz irai-vos, mas não pequeis. Então você se ira sem pecar. Senão essa frase não existe. Irai-vos, mas não pequeis. E depois, não deixar que o sol se ponha sobre a tua ira. Então a gente pode se irar, porque raiva profunda, de querer que a pessoa morra, podia morrer. Mas depois passa. Tem que passar. Porque senão você não consegue nem viver o Evangelho e nem viver bem. Você vive em função do que o outro fez para você, não em função do que você quer viver. Porque o que dita a sua vida é o que você quer viver. Se não a vontade do outro, a atitude do outro vai reger o que tem dentro do seu coração. Isso não é nem evolução espiritual, muito menos emocional. Nenhuma das duas. Se eu tiver razão, não é isso. Mais alguém quer participar? Dona Nívia. Como você falou agora, é libertador mesmo. Porque às vezes a pessoa te magoa tanto que aí você, aí pede a Deus para você perdoar, porque é uma libertação incrível, uma libertação. Então você estava sofrendo aquele ódio, aquela raiva, e a pessoa, isso é uma cruz dela, ela fez errado, ela fez. Depois você às vezes sofre mais, a pessoa te magoou, e ainda você continua sofrendo aquela mágoa, que você vai sofrer sem merecer, entendeu? Então você pedindo a Deus e você se entendendo que você tem que perdoar, o problema é dela, se ela não quer melhorar, não quer, você ora para aquela pessoa, mas aqui é uma cruz dela, entendeu? Isso já aconteceu na família, então por isso que eu falo, entendeu? É uma coisa difícil, né? Então quando você se liberta, você fica melhor e pode dar uma hora de exemplos por isso, porque você vai ficar com aquela raiva que você não vai conseguir nem se relacionar com outras pessoas, com medo de alguma coisa, entendeu? Então realmente você falou a palavra certa, é libertador. Isso aí. O que você falou aí de
ficar com aquele sentimento e remoendo, a gente chama de ressentimento. Eu estou ressentido com o fulano. Ou seja, você sente novamente, ressente aquela mágoa está viva dentro de você. E você sente e ressente e fica nesse ciclo de sofrimento, atribuindo ao outro o seu sofrimento. Ou seja, olha que coisa mais inútil. Você dá espaço para que a outra pessoa determine como você está se sentindo. É o que você faz quando você ressente. É a outra pessoa e o que ela faz que determina o que você sente. É altamente improdutivo e é o caminho mais direto e reto para a infelicidade. Aí você fala, mas eu estou infeliz, mas a culpa é de fulano. Se fulano fosse diferente, eu seria feliz. Não, mas fulano é fulano, você é você. Você não pode atribuir a sua felicidade ao que o fulano faz e deixa de fazer, cara. Ele fez, beleza, ele fez, mas e você? Com o que ele fez? O Sartre fala, não é o que os outros fazem com você, é o que você faz com o que os outros fazem com você. É sempre a sua responsabilidade. Ser feliz ou não é sua responsabilidade. O pouco que eu sei de Nietzsche, um pouco, eu só sei muito pouco, meu pai sabe muito mais. Que é isso de ressentimento, eu gosto de pensar assim, ouvindo tudo assim, eu na minha cabeça junto tudo assim. Usar essa raiva, que o pessoal fala, que a raiva não te paralise, mas te mobilize, te radicalize. Eu vou mudar para o cristão. Porque a raiva, a mágoa, o ressentimento não deixa de paralisar, mas que aquilo leve a um perdão, uma libertação, uma potência de vida. Eu acho que o Evangelho é sobre vida, né? E vida é amor. Então, para mim, assim, que isso vire outra coisa, que a gente transforme esse ressentimento, essa mágoa, essa raiva, passe pela lente do perdão, pela lente do Evangelho e transforme isso em amor, em potência de viver, levar a vida para os outros, levar esse amor para as outras pessoas, né? Que aí é o que minha mãe sempre me ensinou, ser bênção na vida das outras pessoas. Você não está aqui só para fazer as coisas para a igreja, mas para as pessoas da igreja. Então, a igreja é o corpo de Deus, então você não faz só para Deus, você faz para todo mundo. Então, eu penso assim, acho que é difícil, é fácil na teoria, né? Tudo fácil na teoria. Mas na prática, olha, é suado, né? É isso aí. Esse sentimento comunitário é importante. E você falou sobre as coisas que a gente sofre e tal, os traumas, né? Aí a gente pode também falar um pouco de trauma na psicologia, né? Que às vezes você tem um trauma que te paralisa. E você teve um trauma lá na infância e certas situações te dão um gatilho que você não consegue avançar em certas áreas. Daí é importante, é lógico, o relacionamento com Deus, a evolução espiritual, mas está aí a psicóloga também, que por mais que você tenha fé, por mais que você busque a Deus, às vezes só por essas ferramentas você não consegue. Às vezes você precisa de uma ajuda profissional. Quer dizer que Deus não pode todas as coisas? Não, Deus pode todas as coisas, tanto que Ele preparou o psicólogo para te ajudar. Deus age através do psicólogo também. Ele nos deu essa inteligência, essas capacidades, essas potências para isso, para que a gente nos ajude um ao outro, seja através de uma palavra da Bíblia, seja através também de uma ajuda profissional. Beth. Porque
mais ou menos por aí. Não, sim, e ele não deixa de estar certo, não. Tem dois ditados assim. Uma da minha infância, né, que o pessoal brincava assim, né, que vem de baixo para gatinho, né, diferença, fica ali, aí o cara do outro fala assim, então sempre no formigueiro. Tinha essa brincadeira, né? Mas essa frase, ela já é ruim, porque ela está colocando o outro abaixo de você, que vem de baixo não me atinge, então não é por aí, né? Agora, da filosofia, tem uma frase que diz assim, que sem ofensor não tem ofendido. Então essa aí seria o aprimoramento dessa primeira mais infantil. Sem ofensor não tem ofendido, ou seja, você pode usar palavras ofensivas contra mim, mas se eu não me ofendo, as suas palavras não têm valor. Então, e outra coisa, a gente não pode personalizar o ofensor. Isso é muito importante. Então, por exemplo, vamos supor que a Letícia me ofenda. Então, eu não posso dizer Letícia me ofendeu. Não, eu tenho que dizer aquelas palavras de Letícia naquele dia me ofenderam. Porque eu não posso transformar a Letícia numa ofensora. Eu tenho que entender que aquelas palavras da Letícia naquele dia, naquele contexto me ofenderam. E o resto da Letícia todo está intacto. Porque senão você cria um monte de inimigos. E você vai ter um trabalho danado, porque todo mundo vai ser seu inimigo, porque todo mundo de outro vai te ofender. Então, naquele dia, naquele momento, aquelas palavras, naquele contexto, me ofenderam. Por que será que ela disse isso naquele dia? O resto todo não interessa, porque eu nunca tive problema com ela. Foi só naquele dia. Agora, será que aquele dia vai ter mais peso do que todos os dias que eu convivi com ela? Será que a ofensa é tão maior que o amor assim? O nosso coração é tão ruim de receber amor que qualquer ofensa já esvazia todo o amor que a gente tinha? Não é verdade? Parece que a medida não bate, né? Uma medida pequena de ofensa, de decepção, já. Uma medida pequena de ódio já esvazia todo o amor. Então, onde é que estava esse amor? É isso aí, todo mundo tem o seu valor. Então, quando a gente olha para o ofensor, a gente tem que olhar como um igual. E a gente não faz isso. Principalmente quando a gente vê notícias violentas da TV, quando a gente vê um caso de assassinato, né, a gente fala, é um monstro. Como é que fez? Ele não, ele é um ser humano. A gente não pode desutilizar as pessoas pelos atos que cometem, porque quando a gente fala é um monstro, a gente está querendo dizer assim, ó, eu não sou como ele. Ele é uma categoria e eu sou outra. Ele é desumano e eu sou humano. Então ele não é um monstro, ele é um humano. Só um exemplo desse que você está falando, monstro, na polícia uma vez, estava com um menino, tinha perdido a mãe, e ele foi levar ele lá. Aí nós estávamos maltratando o menino, né? Tratando igual mesmo, porque já se viu bater na mãe, naquela coisa, aí ficou. Aí daqui a pouco nós vamos levar ele lá no DML. Chegou lá no DML e encontrou um médico que tratava dele. Aí, rapaz, vocês estão maltratando o menino, esse menino aí, a mãe dele, o pai dele morreu, e a mãe dele fez ele de marido dela. Assim, não era questão sexual, mas ele não podia ter namorada, ele não podia fazer nada. Ela controlava a vida dele e fez a vida dele no inferno. Né? Usou a cabeça assim, rapaz, vai maltratando o menino. E, na verdade, ele não era o culpado aqui. A mãe que fez ele com ele. Ele só teve uma reação a uma ação prévia, né? Ela deixou ele completamente louco. Ele enlouqueceu completamente. Por isso que a gente não pode se precipitar.
Tem que conhecer a história para depois fazer uma análise, não um julgamento, uma análise. Eu ia falar isso, a gente julga muito, né? A gente julga muitas pessoas. Acho que por isso é difícil, né? É tão difícil pra gente o amor, porque a gente está o tempo inteiro julgando. Se a gente for, quem merece, quem não merece. Mas se a gente for olhar para o outro, assim, eu como psicóloga, né? Se eu for olhar para a história de cada pessoa, eu consigo ir vendo o que aconteceu e aí chegou naquele ponto. Puxa, mas então eu consigo entender. Quando você olha para o contexto, você consegue entender. Puxa, então ele fez isso, motivado por isso, disso. Aí você passa a julgar menos, né? Porque você começa a entender melhor. É a empatia também, né? Você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Mas é isso, eu acho que a partir do momento que a gente julga menos, a gente consegue amar mais. É exatamente isso. O amor não é para quem tem, porque o julgamento ele já pressupõe um certo merecimento do seu esforço de amar, né? E aí já está errado, porque a gente não ama quem merece, a gente ama quem precisa, né? E João lá, Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo do jeito que era, com gente boa, com gente ruim. Deus amou o mundo pelo merecer e mandou Jesus. Ou seja, mandou o melhor dele para o pior da gente. Olha a discrepância. Mandou o melhor dele para o pior da gente. Olha o mundo na época de Jesus. Hoje é ruim, é pior. Então ele mandou o melhor dele para o pior da gente. E a gente quer dar o pior da gente para os outros, que é ódio. Não, a gente tem que dar o melhor da gente, que é o amor. Ah, mas eu tenho dificuldade de amar. Então você vai procurar um psicólogo, vai se tratar. Porque quem não ama não é feliz. Eu não conheço uma pessoa má feliz. Façam um esforço e vejam pessoas más que sejam felizes. Na verdade, Não tem. má já põe um julgamento. Não tem pessoa má feliz. Não, é uma constatação. A pessoa má no sentido de a pessoa faz a maldade, vive em função de fazer a maldade, se alegra com a maldade, se alegra com o mal cometido por outro. É isso aí. Então a fonte da alegria dela está no lugar errado. Está sempre procurando mais maldade. Exatamente. E é uma busca constante. Não existe pessoa. A gente tem amar é natural no ser humano e encaixa suave no que a gente é. Quando a gente tem um sentimento ruim, é como se fosse o mal, quando habita o nosso coração, porque o nosso coração ele acolhe o bem e acolhe o mal. Quando a gente acolhe o bem, é igual um brinquedinho de criança que encaixa o redondo no redondo e você vive tranquilo, você vive em paz. Agora, quando a gente acolhe o mal, não existe o buraquinho do mal no nosso coração. Ele não existe. Deus não nos fez como receptor do mal. Não tem esse quadradinho aqui é do mal e você vai encaixar o quadradinho do mal e vai encaixar perfeito no seu coração. Não, a peça do mal encaixa no mesmo buraco do mal. Só que ela entra quadrada no buraco redondo. Então, quando a gente escolhe ou aceita a maldade no coração, a gente se deforma. Não dá para ser feliz sem ter amor. Não dá. A pessoa se deforma. Certo que ela vai se deformar. Ela vive em função de valores que não tem nada a ver com os valores do reino e também não tem nada a ver com valores que trazem alegria. Porque a pessoa que vive em função do amor, ela sempre é feliz, independente das circunstâncias. Eu não preciso ser amado pela pessoa que não me ama, eu sou odiado, mas o meu amor me alegra, mesmo que ele não seja correspondido. Porque amar traz alegria, mesmo não correspondido. Porque não é o que o outro me motiva a amar, é minha motivação pessoal de amar, que não pode ceder à realidade contrária, nem que essa realidade venha do comportamento do outro que é muito próximo a mim. Eu sou casado com Vanderlei, ela pode aprontar o que for, eu nunca vou deixar de amá-la, eu posso deixar de conviver com ela, porque eu
decidir amar. Agora, convivência é outra história. Eu não estou te ameaçando, não. Jamais, porque foi uma decisão que eu tomei. E essa decisão tem que ser forte na vida conjugal, na vida pessoal. Porque, como eu falei no bilhete de hoje, seguir a deriva do Evangelho tem que te trazer alegria. Não pode doer. E se não dói em você quer levar um outro que para o outro? Alívio, amor. E como é que você vai levar amor se você considera o outro como seu inimigo? Aí não dá. Então não é uma sugestão, eu vou sugerir a vocês que vocês não, se não quiser amar, não, é um imperativo mesmo. Para o seu bem, para o bem dos outros, para o bem da convivência no mundo. Porque senão, tirar o amor do mundo, acabou. É lógico que muitas vezes a religião não vem acompanhada do amor. Isso é muito triste. A gente vê religiões inimigas, um acusando o outro, essa é a religião de demônio, uma confusão danada, religiões inimigas, inimigos de fé, fé e inimizade na mesma frase, uma coisa que me assusta, mas é o mundo que a gente vive. Hoje em dia, muitas religiões pregam, dentro do cristianismo mesmo, pregam uma supremacia, pregam um ódio, pregam que o homem é mais importante que a mulher. Que Jesus trouxe a espada, né? Então tem que ter arma. Isso. A pessoa mesmo que prega o Evangelho, mas prega que as pessoas têm que andar armadas. Então, assim, para mim é compatível. Eu acho que já foi suficiente. Assim, você se sente contemplado na sua. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente não cortar ninguém? Para todo mundo? Não? Mas eu gostaria de ler aqui, em Mateus, olha aqui. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem, como para os que fazem mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O sol brilha sobre os maus. Isso aí. O que mais me chamou a atenção que estava aqui, eu sempre faço isso tudo, coloco aqui e acabo comentando. Mas enfim, cenográfico, pessoal, agora. O primeiro versículo é que me chama a atenção. Amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem, para que vocês se tornem filhos de Deus. Olha que condicionante pesadíssimo dentro daquele contexto de perseguição do Império Romano, de opressão do sistema religioso judaico. Jesus manda uma dessa: amar o seu inimigo para que você se torne filho de Deus. Então não é uma sugestão, é uma imposição. Eu falei hoje o Ju Suave fala de leve até a página 2, porque depois tem essa. Eu só não queria estragar o melzinho, né? Porque é difícil ter um texto como o de hoje, que é um texto de consolo. Todas as vezes que eu vou fazer o menino, eu tenho um texto de advertência. Aí hoje eu, graças a Deus, um texto de consolo. Então eu não queria sair do consolo, mas não tem essa advertência. É um imperativo. Você é uma menina, na escola dominical era advertência. Isso tem. Porque você tem que amar o seu inimigo? Tem.
E se eu não amar, então você não é filho de Deus. Aí, é o que o texto diz: ame os seus inimigos para que você se torne filho de Deus. Ou seja, o seu inimigo, o que quer dizer, é seu irmão. Então você olha para ele, quando fala assim, ama o teu próximo, é o seguinte: quando você olha para a pessoa, você se vê nela, faz parte da mesma criação, é meu irmão. Então eu não posso odiar, porque ele também é obra do mesmo Pai. Como é que eu vou odiar? Irmão não odeia irmão. Ele pode não se considerar seu irmão, mas em Jesus Cristo, que já você já tem, ele é seu irmão, mesmo que ele assim não o reconheça, mesmo que ele não reconheça a paternidade do Pai e nem a sua irmandade, mas você é irmão. Quebrando as fronteiras étnicas do Antigo Testamento, de judeu é irmão de judeu, né? Não judeu já é gentio, é outra coisa. Não, em Jesus Cristo é todo mundo um povo só, então todo mundo é seu irmão. Então o cristão não pode ter inimigo. Uma com uma dessas, é verdade. O cristão não pode ter inimigo. Pesado, né? É difícil. Enganei vocês, esse negócio de junto, só para correto. Cai direitinho.